A Betina Lopes, da Universidade de Aveiro, e cabe-me a mim fazer a abertura da apresentação do nosso grupo, constituído pela Ana Maria Vera Cruz e Tatiana Ramos, do Ministério da Educação, Cultura e Ciências de São Tomé e Príncipe, por mim e pela Diana Soares, da Universidade de Aveiro, e pelas colegas Maria José Rodrigues, do Instituto Politécnico de Bragança, e a colega Olga Santos, do Instituto Politécnico de Leiria. O nosso trabalho intitula-se então Descobrir as Ciências, um estudo de intervenção e investigação com alunos da turma piloto de SEGs e Emblíopes de São Tomé e Príncipe. Em termos de estrutura, o nosso trabalho está organizado nas seguintes 5 secções: da problemática aos objetivos de estudo. Faremos de seguida um breve enquadramento, quer em termos de literatura de referência do estado da arte, mas também contextual. Faremos depois a caracterização metodológica do estudo, desde o paradigma investigativo até à descrição dos métodos de recolha e análise de dados, assim como a descrição das atividades didáticas por nós concebidas e devidamente validadas e depois implementadas, a descrição dos principais resultados emergentes do processo de intervenção e investigação do nosso estudo e, por fim, tecer um conjunto de considerações finais à luz das finalidades e dos objetivos traçados. Relativamente à problemática, referir que o nosso projeto se enquadra em 2 frentes. Por um lado, a questão de que hoje em dia estamos inseridos numa sociedade de conhecimento e de informação e que exige que toda a experiência educativa seja ela inclusiva, por um lado, mas também por outro que, atendendo ao papel central que a ciência e a tecnologia têm cada vez mais na sociedade e na vida de cada um de nós, a inclusão passa também por uma educação científica de qualidade para todos, independentemente da sua condição física, geográfica e socioeconómica. As finalidades do estudo são então duas, nomeadamente contribuir para uma visão abrangente da história da educação especial em São Tomé e Príncipe e enquadrar a mesma no estado da arte da educação inclusiva, assim como na educação em ciências, contribuir para o desenvolvimento de experiências de ensino e de aprendizagem inovadoras e relevantes no domínio da educação em ciências, quer para professores, quer para alunos, implicados nomeadamente nos contextos educativos de São Tomé e Príncipe e, em particular, num contexto específico, nomeadamente da educação especial e aqui, em concreto, a turma piloto, que será descrita de forma mais detalhada mais à frente. Em termos de objetivos, definiram-se então 4 objetivos específicos: descrever o percurso da educação especial em São Tomé e Príncipe, enquadrar os contributos da turma piloto de SEGs e Emblíopes no percurso da educação especial em São Tomé, mapear as dinâmicas disputadas através da dinamização de um conjunto de atividades por nós concebidas de educação científica e com preocupação inclusiva, num contexto específico, nomeadamente, e tal como referido, a turma piloto de SEGs e Emblíopes. Por fim, decorrentes do processo interventivo e investigativo e toda a reflexão e avaliação relativamente a este projeto, delinear um conjunto de recomendações para ações locais num futuro a médio e longo prazo. Referir em termos de enquadramento teórico que tivemos o cuidado e a necessidade de rever a literatura em 3 nichos conceituais diferenciados, mas interligados no âmbito da problemática deste estudo, designadamente educação inclusiva, educação em ciências, educação em São Tomé e Príncipe. Destacar aqui 2 aspectos. O primeiro é que a literatura consultada pode ser confrontada com a listagem final das referências no final desta apresentação, e destacar a importância de facto dos estudos que se movimentam na interface de duas áreas conceituais, designadamente os estudos 3, 4, 5 e 6, e em particular também 2, 9 e 17, que retratam e articulam com o contexto de educacional de São Tomé e Príncipe.
Bom, a educação especial em São Tomé e Príncipe tem vindo a ser realizada, ou melhor, os primeiros passos têm sido dados, baseados nos princípios de que todas as crianças têm direito a uma educação de qualidade. Este princípio levou-nos a aderir diferentes engajamentos que têm sido levados a cabo a partir de grandes eventos sobre a educação. Começando pelo evento da Conferência de Jomtien, em 1990, em 1994 a Conferência de Salamanca, e fomos seguindo em 1999 a Conferência de Joanesburgo e a Conferência de Dakar. A partir desses engajamentos, vários engajamentos nacionais foram surgindo como âncoras nacionais, as grandes âncoras, nomeadamente a Constituição da República, a Lei de Bases do Sistema Educativo, a Estratégia para o Desenvolvimento da Educação Especial, a Carta da Política Educativa e o relatório de estudo do Programa de Sinalização de Crianças com Deficiência ou em Risco de Desenvolvimento são frutos desses engajamentos nossos e da vontade política do país que tem havido, nomeadamente, em dar resposta às necessidades específicas dessas crianças, que é uma das necessidades fundamentais, a da educação. A partir daí, alguns passos foram-se dados, porque dificilmente fica o traçado de políticas, dificilmente fica a solicitação de parcerias e solicitação de apoios sem quaisquer indícios, sem quaisquer números, sem quaisquer estatísticas. Começamos por realizar em 2013 a 2015 um programa de sinalização que nos permitiu ter alguma noção do número de crianças com necessidades específicas fora e assistindo às aulas dentro do sistema, mas sem qualquer atendimento específico, uma vez que não se conheciam os problemas delas. Este relatório permitiu-nos saber que há 709 crianças sinalizadas que têm necessidades específicas, sendo que 49% delas apenas estavam no sistema na altura, e os 51% estavam fora do sistema. Conseguimos perceber que diferentes problemas levavam a que as crianças fossem impedidas de frequentar as escolas, tanto problemas motores, problemas cognitivos, problemas visuais, problemas de comunicação e linguagem, problemas de audição, tanto são os problemas que foram essencialmente detectados como problemas que afetavam as crianças naquela altura com necessidades específicas em idade escolar. Dessas crianças, já percebemos de que, para alguns casos, por exemplo, problemas de visão, 38% destas crianças eram do sexo feminino e 62% do sexo masculino. A porcentagem de crianças com esse problema, ou seja, problemas visuais, nos distritos de Mesoche, Lobata e Lobata, né? Incluindo Água Grande. Começamos por construir uma sala na Água Grande para o atendimento dessas crianças com problemas visuais. A partir daí, tanto falando das âncoras nacionais, começamos por falar de alguns normativos, dos mais importantes, nomeadamente a Lei de Bases do Sistema Educativo, que a partir do artigo 33º diz que a educação especial constitui uma modalidade do ensino destinada aos indivíduos com necessidades educativas especiais, visando a sua integração socioeducativa e, quando possível,
a preparação para uma vida ativa. Consideram-se ainda necessidades educativas especiais, situações de caráter temporário ou permanente, de existência de limitações físicas, cognitivas e ou emocionais, bem como as de habilidades superiores que requeiram dos sistemas educativos em resposta a uma resposta específica. Bom, o que é que acontece aí? Porque é preciso nós percebermos que também aquelas crianças que têm as habilidades para além daquilo que é requerido na sua faixa etária, também requerem de uma atenção para que não sejam regredidas relativamente às suas potencialidades. Ainda na Lei de Bases do Sistema Educativo, nesse artigo 33º, constata-se que a educação especial na educação especial destacam-se os seguintes objetivos, que é o desenvolver as potencialidades físicas e intelectuais e as possibilidades de comunicação, criar condições favoráveis à estabilidade emocional, reduzir os eventuais efeitos negativos resultantes das características específicas, promover a autonomia e apoiar a inserção familiar, escolar e social e preparar para uma adequada formação profissional e integração na vida ativa. Constata-se ainda que a educação especial organiza-se preferencialmente segundo modelos de inclusão e ou integração em estabelecimentos de ensino regular, com apoio de educadores especializados e tendo em conta as necessidades de apoio específico. A lei do quadro de educação em São Tomé e Príncipe, que é a lei número 2 de 2021, do decreto número 5, que é a lei especializada para a educação especial, porque a lei de base nos deu um enquadramento e a lei número 2 vem detalhar o que é educação especial, que é definida como o apoio às crianças e jovens com necessidades educativas especiais, visando o desenvolvimento de todas as suas potencialidades, promovendo a equidade e a igualdade de oportunidade no acesso à aprendizagem, na frequência e na progressão ao longo da escolaridade até a maioridade. O artigo 4, nós temos o papel do Estado, que é o papel estratégico. O Estado, como o agente regulador, deve garantir todas as crianças e jovens tenham acesso à educação e à condição de sucesso, de acordo com a sua idade, nível de ensino e as necessidades educativas especiais do aluno. Então, o Estado tem que garantir esses direitos aos seus cidadãos. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a sala para a turma piloto de cegos e ambíguos. Em 2015, realizou-se o relatório de sinalização de crianças com ou em risco de deficiência. De 2019 a 2020, estudos financiados pela Unicef, em parceria com o Ministério da Educação e Ensino Superior e o Ministério da Saúde, 7 alunos de diferentes idades que devem ser submetidos ao processo de ensino e de aprendizagem em sistemas de Braille. Podemos concluir que em 2019, o Programa de Sinalização de Crianças com Problemas Visuais no Distrito de Água Grande e Misogi, e em 2020-21 foi inaugurado uma sala especializada, construída e apetrechada com materiais especializados pela Unicef na Escola Básica Professora Atanásio Gomes. A turma piloto de cegos e ambíguos, como podem ver na imagem, está composta por 8 alunos, com idades compreendidas entre os 6 e 21 anos, tendo quadros diferentes entre ambiopes, cegos, surdez. A turma é orientada por 2 membros da ACASTEP, que é a Associação dos Cegos e Ambíguos de São Tomé e Príncipe. Conta também com um auxiliar, um professor auxiliar, que é conhecedor de Braille, e também orienta na orientação e mobilidade. Também está composto por um docente com formação pedagógica para o ensino básico, também com valência do sistema de Braille.
e até o momento têm sido explorados a exploração de conteúdos de ensino básico e ensino do nível 1 do primeiro ano. Eles têm realizado leitura em braille, têm recebido orientação e mobilidade dos alunos para os preparar para a vida mais autônoma. No que respeita à caracterização metodológica, trata-se de um projeto de investigação com intervenção educativa no contexto. Caracteriza-se como um estudo de caso referente às dinâmicas de ensino e de aprendizagem inclusiva em ciências. Estas foram disputadas pela implementação da sequência didática Livro Negro das Cores na turma piloto de alunos cegos e embliopes de Santo Tomé e Príncipe e foi desenvolvido no ano letivo 2022-2023. No que respeita aos métodos de recolha e análise de dados, realizou-se um inquérito por entrevista ao professor titular da turma. Fez-se também observação participante durante as 4 atividades desenvolvidas e dinamizadas pelas investigadoras. Fez-se análise documental de órgãos normativos de Santo Tomé e Príncipe. Posteriormente, procedeu-se à transcrição das gravações de áudio e às reflexões escritas das dinamizadoras. Todos estes documentos foram sujeitos à análise de conteúdo, sendo esta de natureza predominantemente indutiva. No que refere às atividades desenvolvidas, sob a temática Descobrir as ciências através da exploração de um livro, foram dinamizadas 4 atividades. Atividade 1, fruto de todas as cores, foi realizada em março de 2022. A atividade 2, a água na natureza, foi dinamizada em maio. A atividade 3 e 4, o castanho sabe a chocolate e de folha em folha se constrói a árvore da amizade, respectivamente, foram dinamizadas em junho de 2022. Todas as atividades apelaram à participação ativa dos alunos, basearam-se no questionamento e na reflexão sobre as diferentes tarefas desenvolvidas. No que respeita à descrição da intervenção, podemos organizá-la em 3 fases sequenciais. A primeira, correspondente à agregação de materiais de recursos educativos, em que se fez um contacto com a ACAPO, a Associação dos Cegos e Embliopes de Portugal. Posteriormente, fez-se entrega de alguns recursos educativos à turma piloto, nomeadamente o Livro Negro das Cores, a bola sonora e o algarismo e o alfabeto em braille. A segunda fase corresponde à implementação da intervenção educativa, em que as investigadoras, em contexto com a turma piloto e com a colaboração dos professores da turma, desenvolveram as 4 atividades anteriormente mencionadas. Posteriormente, procedeu-se à avaliação da intervenção, tendo em conta uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido para que se identificassem as principais fragilidades e potencialidades do projeto, no sentido de se lhe poder dar continuidade ou de servir como mote para o desenvolvimento de novos projetos. Relativamente às considerações finais e ao trabalho futuro a realizar no âmbito deste projeto, o desenvolvimento do mesmo permitiu-nos mergulhar na rotina diária da turma e, portanto, participar de forma ativa nas dinâmicas de inclusão. Desta forma, permitiu-nos perceber de que a rotina da turma ainda é bastante limitada, portanto, não utilizam em contexto de sala de aula as atividades extracurriculares. O contacto com os alunos que frequentam a mesma escola também é bastante reduzido e a turma apresenta alunos com idades muito dispares. Relativamente às nossas reflexões que fomos fazendo ao longo da implementação da atividade, salientamos aqui a reflexão da colega Ana Maria Vaz, que destaca então que a realização da atividade permitiu-nos conhecer o nível em que os alunos se encontram, qual o seu grau de interação e de conhecimento, bem como as posturas, a forma como se comunicam e também como interagem entre si. No entanto, ela ressalvou na reflexão que esta preocupação deve ficar registada como forma de recomendação, não só para o professor da turma, mas também para os órgãos de controlo e supervisão.
Com a implementação das atividades, permitiu-nos então a valorização do percurso da educação inclusiva em São Tomé, permitiu-nos compreender também que a educação em ciência pode ser vista como uma estratégia possível para a educação inclusiva em São Tomé. Estas implementações didáticas foram não só uma mais-valia para os alunos, mas também para os professores e também para nós, enquanto investigadores, que tivemos uma participação ativa no terreno. Isto também nos mostrou que devemos continuar a investir na concepção de atividades de educação científica, no âmbito da educação inclusiva em São Tomé, de forma a valorizar o percurso da educação inclusiva em São Tomé e Príncipe. Muito obrigada pela vossa atenção. As nossas referências bibliográficas. Obrigada.